Pai, glorificado é o teu santo nome. Deus, eu saúdo todos os que acessarem esse vídeo com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Livro de Jó. Reflexões bíblicas. A virtude, tentação e perdas de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi, e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedeu, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Versículo 7 do capítulo 1. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear e passear por ela. De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Versículo 9. Respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens, e a ele a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti, de vós. Aqui ele fala tis, né? Porque o Satanás é assim. Até esse dia eu falei, para você ver a nossa ignorância. Eu reclamo tanto que alguém chama Deus de ti, no diminutivo, e eu acabei fazendo isso outro dia. Em um dos vídeos vocês verão isso. E Satanás diz: e blasfemas de ti na tua face. E diz o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Versículo 14. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles. E eis que deram sobre ele os sabeus, e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo do céu caiu. Fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços.
e os consumiu, e eu só escapei para vir te trazer as novas. Estando ainda este falando, no versículo 17, falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre os mancebos e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou na terra e adorou. E disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Adversidade cruel, aflição de Jó. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vem? E respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, sentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Mas ele lhe disse, como fala qualquer doido, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, aqui fala 3, no vídeo apareceu 4, lá no finalzinho. Amigos de Jó, todo este mal que tinha, ouvindo, porém, 3 amigos de Jó, todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar, Eliafaz, o Temita, Bildade, o Suíta, e Sofar, o Naamatita. E consertaram juntamente, viram condoer-se dele e consolá-lo. Eles vieram condoer-se e consolá-lo. Levantando de longe os seus olhos e não o conhecendo, levantaram a sua voz e choraram, e rasgando cada um o seu manto sobre as suas cabeças, lançaram o pó ao ar. E se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor de Jó era muito grande. Eles viram o sofrimento de Jó, mas vieram consolá-lo e condoer-se com ele. Foi isso que consertaram os amigos entre si. Mas quando se depararam com aquela horrenda situação de Jó, se espantaram. Não estavam preparados para ver tudo aquilo. E ficaram 7 dias e 7 noites, sem dizer coisa alguma. Nesse momento, irmão, se acontecer algo semelhante, no mundo está acontecendo coisas terríveis, terremotos, 30 mil num país aí morrendo, porque morreram já, faleceram. Se chegarmos numa situação dessa, precisamos lembrar que se Deus nos poupou a vida é para orarmos para o nosso próximo, consolá-los, confortá-los, socorrê-los. Nunca sucumbir, porque quando nos espantamos e nos aterrorizamos, ficamos inertes. Perdemos a condição de sabedoria, de sobriedade.
a condição de ajudar o nosso próximo. Esse livro de Jó é uma grande lição para aqueles que querem verdadeiramente fazer uma reforma íntima, uma reforma pessoal, corrigir, aparar as arestas, aquilo que está dentro de nós, que nós carregamos desde o nosso nascimento, acreditando ser o certo porque todos fazem, mas lá no íntimo, no nosso coração, algo grita dentro da gente, isso é errado. Cada vez que praticamos uma injustiça, por menor que aparenta ser, nós sabemos que é errado. Então, hoje, como obreiros de Deus, servos de Deus, como luz do mundo, que assim a palavra nos chama, vós sois a luz do mundo, o sal da terra, precisamos estar conscientes que Deus não nos preparou só para dar glórias e louvar o nome dele. Não. Louvar o nome dele é no meio do caos, buscarmos o equilíbrio para sustentar os pés fracos e as mãos trêmulas, que são aqueles que sofrem, que passam por provação. Porque se nós não tivermos essa consciência, não vamos usar de conhecimento e sabedoria para consolar o nosso semelhante quando precisar do concurso da nossa misericórdia, da nossa caridade, do nosso amor, da nossa compreensão, da nossa dedicação. Usar a misericórdia de Deus é também ser sóbrio. Ser sóbrio é ser sábio. É desviar-se do mal, é ser inteligência. E temer a Deus é ser sábio. Ser sábio é saber que, como filhos e servos de Deus, que já aprendemos a nos comunicar com Deus através de Jesus Cristo, seu Filho amado, que derramou seu sangue na cruz para nos resgatar das mãos das trevas. Precisamos ter consciência que nós não podemos sucumbir mediante o caos a nenhuma tragédia, mesmo que saímos feridos no momento da tragédia. Se tivermos condições de andar, de falar, de nos mover, precisamos ter a consciência de que podemos ajudar alguém, podemos socorrer alguém que pode estar pior que nós. Jó passou por tudo aquilo, todo aquele sofrimento, como eu mostrei nos vídeos anteriores. No final, Deus pede para Jó orar pelos amigos, pelos 3 amigos. O que significa isso, irmãos? Que os amigos saíram para consolar Jó, para orar por Jó, para procurar socorrê-lo com a palavra de sabedoria, com o Evangelho, porque já existiu o Evangelho. O Antigo Testamento é o Evangelho, a palavra de Deus. Buscar o equilíbrio e manter o amigo equilibrado naquele momento de prova. Mas eles se abateram mais do que quem estava na prova. Isso acontece comigo e com você, com eu e com você, nos dias de hoje. Porque buscamos a Deus, Jesus vai resolver os nossos problemas, Jesus vai nos salvar, mas não paramos para pensar, se Deus me deu livre-arbítrio, é para que eu escolha as minhas atitudes, boas ou más, conscientes ou inconscientes, para que eu aprenda a utilizar o meu livre-arbítrio para ser luz. Porque Jesus disse para os fariseus, se aquele a quem a palavra foi pregada é chamado de deuses, e a palavra não pode ser anulada, assim o é. Vós sois deuses. Então, se buscamos o Evangelho, precisamos aprender essa consciência, trazer a consciência que já somos o sal da terra, que somos a luz do mundo, somos povo escolhido por Deus, para ajudar o nosso semelhante. Não significa que somos melhor que eles. Muitas vezes nós estamos em dívidas maiores do que eles. Somos até genocidas. Porque para ser genocida, você não precisa sair matando com arma ou ser um governante, ser omitir, não. Há várias formas de ser um homicida, de ser um genocida. Até mesmo com o Evangelho na mão, quando nós não pregamos de forma correta, como Jesus pregou, nós podemos induzir as pessoas ao fanatismo e eles tirarem a própria vida ou se lançar numa doença mundial aí, tentando a Jesus. Jesus cura, Jesus salva. Jesus faz tudo isso.
Mas é preciso eu e você estar na obra de Deus, dentro dos mandamentos de Deus. E quais são os mandamentos? Primeiro, temer a Deus. Ter consciência que o inimigo das nossas almas nos tenta todos os dias da nossa vida. Jesus não veio me salvar e você, ele veio trazer a palavra da salvação. E nos esclarecer de que assim como usamos o nosso livre-arbítrio para fazer as nossas más escolhas, escolhas pessoais de benefício próprio, precisamos aprender a usar o livre-arbítrio para utilizar em prol da vida. E aí ser imagem e semelhança de Deus, criadores de vida, vidas de luz, luz que brilha, luz que dissipa as trevas. Porque senão vamos estar naquela situação no Novo Testamento onde Jesus fala: a luz que está em vós já não são luz de vida, mas sim luz de trevas. Porque somos imagem e semelhança de Deus e podemos trazer a vida às trevas para lutar contra os que são bons, os que são mansos de coração, os que são humildes, os que são justos, os que não querem o mal para o seu próximo. Aquele ser que vive em trevas, ele é impiedoso. Ele busca o lucro a qualquer preço, a qualquer custo. Não importa se você vai perecer, se você vai perder a sua vida, se ele vai arruinar a sua trajetória nessa terra, a sua jornada, não importa, ele quer ter lucro. O ímpio é esse, ele é impiedoso. Por isso, ímpio. O ímpio vem da impiedade. Pessoas que não têm piedade do seu próximo. Pessoas que muitas vezes são abastadas em recursos, mas preferem te sacrificar do que fazer o mínimo de esforço para te socorrer. Nós, os crentes, os evangélicos, nós, aqueles que entendemos a palavra de Deus, que não precisa pertencer a nenhum ministério evangélico, basta entender os mandamentos de Deus e cumpri-los, e vamos ver que precisamos sim estar sóbrios, conscientes de estarmos preparados para todas as situações, porque somente dessa forma vamos estar em condições de pé para socorrer aqueles que caírem no meio da estrada, no meio da batalha, no meio da luta. Eu não estou falando aqui de guerra, bombas, não. Pode acontecer pelo mundo afora. A luta hoje é espiritual. Muitas vezes lutamos para abandonar a murmuração e ficamos uma semana sem murmurar. O inimigo coloca no nosso caminho alguém abusado para testar a nossa paciência. E por breves momentos já estamos murmurando, blasfemando. São essas situações que precisamos estar prontos para reagir instantaneamente aos ataques das trevas, às tramas das trevas. Porque as trevas conhecem a nossa fraqueza, é aí que ela age. Mas Deus só está esperando, porque Deus não invade a minha mente nem a sua, a minha consciência nem a sua. Jesus diz: eis que bato à porta, se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. A porta é a porta do seu coração, do meu coração, do seu entendimento, do meu entendimento, da tua sabedoria, que é temer a Deus, e do conhecimento, que é apartar-se do mal. E o mal é tudo aquilo que nós não queremos para nós, não fazer para o nosso próximo. Se dói em nós, dói no nosso próximo. Se ferem a nossa vida, se ferem o nosso corpo, fere o do nosso próximo. Se provoca paixões de tristeza, de ódio, de angústia, de revolta, se nos reprime, também reprime ao nosso próximo. Não podemos usar desses recursos para com o nosso próximo. Essa é a batalha hoje na Terceira Guerra Mundial. Planetária, cósmica, universal. E porventura até no infinito. Porque hoje os universos estão todos dando um salto na evolução. E não é diferente aqui na Terra. Por isso que eu disse, segundo os nossos irmãos espirituais, desde o dia 21 de dezembro de 2022, a luz de Deus, a luz de Jesus Cristo, derrama sobre a Terra, para me fortalecer, fortalecer você, para nos fortalecer, para restaurar o nosso corpo material e o nosso corpo espiritual, a nossa alma, o nosso espírito.
trazer uma nova consciência de amor, de sabedoria, de paz, de convivência em harmonia com as diferenças do nosso semelhante, sabendo que todos são filhos de Deus, todos pertencem a um só Pai, a um só Criador, todos têm a sua condição evolutiva, de evolução, como uma escada, como uma família, um menor, outro maior, e vai crescendo até chegar o adulto. Assim também é na escada da vida, na escala da evolução. A nossa jornada aqui na Terra é aprendermos a sermos dignos da confiança de Deus. Aprendemos a ser justos, não a justiça dos homens. Porque a justiça dos homens é assim, se alguém não tem entendimento e não sabe defender os seus direitos, então eu o exploro. Eu tiro vantagem. Essa é a sabedoria dos homens. A justiça de Deus é que quando nós temos essa consciência, tememos a Deus, sabemos que a justiça dele é dar o que é merecido. Hoje, por exemplo, os garis das cidades ganham o mínimo, salário mínimo, e talvez uma cesta básica. E quando sai do salário mínimo é aquela percentualzinho bem pequeno, já chama mínimo, o mínimo dos mínimos. Mas na verdade, se todos os garis do planeta decidissem parar por 15 dias, o planeta apodreceria. Ninguém suportaria andar na rua. Então o serviço mais nobre, de maior valor, é o de gari. É daqueles que carregam o lixo das nossas casas. E os nossos governantes, os nossos líderes e nós como sociedade não reconhecemos isso. Porque porventura podemos exigir a paga de acordo com o sacrifício que aqueles homens e mulheres fazem para recolher o nosso lixo. Eu digo isso só das ruas, sem os hospitais, sem o comércio. Veja como é a inversão de valores. Aquele que mais trabalha, aquele que corre mais risco de vida, que faz o serviço mais sujo, é o que menos ganha. Quer dizer, nós não damos valor nem àquele que cuida da nossa higiene pessoal. Como, porém, podemos dizer que vamos ser salvos, irmão? Jesus veio à Terra para nos ensinar o caminho da salvação, ensinar a ser humilde, ensinar a pensar nessas coisas. Esse foi o papel dele aqui na Terra. E agora a volta dele é para nos conduzir pela eternidade. Mas cabe a eu e a você, cabe a mim e a você, nos reformularmos, nos reformarmos, corrigir aquilo que está errado na nossa vida, sempre buscando a pacificação, a mansidão, o amor, o respeito, a dignidade. Ser digno não é fazer parte de um grupo que te elogia, te bajula e depois, se você muda, eles falam que você perdeu a dignidade. Não é isso. Ser digno é você estar no meio do lixo, carregando lixo, aquele lixo fedorento das casas, e você ser justo, você ser amoroso, você ser respeitoso, você saber conviver em harmonia com o seu próximo. Isso serve para o mais pobre, mais paupérrimo, até o que está na maior escada social, material. Porque evolutiva, quanto mais crescemos em espírito e verdade, descobrimos que nada somos, que nada sabemos. Descobrimos que precisamos ser mais humildes, ser mais compreensivo, ser mais justo. Isso é temer a Deus. Porque Deus, Ele te fez, mas Ele deu você para você mesmo. Porque quando Ele te deu o livre-arbítrio, é para que você faça as suas próprias escolhas. Para que você ande com as suas pernas. E o nosso único trabalho é aprender a usar esse livre-arbítrio para usar as bênçãos de Deus em nosso favor. Porque quando você fala, eu estou na obra de Deus, estou trabalhando para Deus, você está trabalhando para você mesmo. Deus não precisa de mim nem de você para trabalhar para Ele. Quando nós obedecemos a Deus, tudo o que fazemos reverte em benefício para nós. Em poder, em sabedoria, em bênçãos em abundância, em saúde em abundância, em paz em abundância, riqueza material, riqueza espiritual, conforto. Lembra que muitos pastores falam, você tem que sair da sua zona de conforto? Não, irmão, se é para sair da zona de conforto, é aquela zona de mentalidade retrógrada,
mentalidade primitiva, do olho por olho, dente por dente. Ah, porque todo mundo faz assim, eu vou fazer. Não. Se todas as pessoas são injustas do teu meio, do teu convívio social, procura ser justo. Diferencia-se deles. Então você será diferente. Você vai ser explorado, vai ser chacoteado, vai ser zombado, vai ser humilhado, mas vai estar fazendo a vontade de Deus. Quando você faz isso, você anda na presença de Deus. Jó nos deu esse entendimento. Jó nos deu essa lição, porque os amigos dele não eram pessoas más. Porque pensaram em socorrer ele, foram até ele, largaram seus afazeres, suas vidas pessoais, para ir socorrer o amigo. Mas em meio àquela situação grave que encontraram, não souberam se comportar, proceder diante daquela situação. Vivemos os fins dos tempos, tempos da dominação, o tempo da mentira, o tempo do engano. Os maiores sábios do mundo e os anjos espirituais dizem que vamos passar para a quinta dimensão, e eu estou trabalhando para isso. Ou seja, uma mentalidade avançada, uma mentalidade que sabe respeitar as diferenças psicológicas, mentais, sociais, viver em harmonia com todos os tipos de seres de vida, desde o homem até o animal, o racional até o irracional, porque todos que têm sopro de vida e se movem, louvam a Deus. E se louvam a Deus, todos somos iguais na presença de Deus. Portanto, todos merecem respeito da nossa parte. Meus irmãos, se você deseja entrar no novo céu, na nova terra, cear com Jesus e viver em harmonia, e herdar o novo céu e a nova terra, e conviver com a nova Jerusalém que já desce do céu, nós precisamos preparar a nossa alma para entender as diferenças. Porque ao longo da nossa vida nós vemos filmes, programas governamentais, noticiários que o extraterrestre vai invadir a Terra, que nós vamos ser invadidos, que nós precisamos nos preparar, por isso muitas armas de guerra e tudo isso vem acontecendo. Mas a sabedoria que hoje a maioria de nós está se alimentando dela vem do céu, do mundo espiritual, dos anjos de Deus, os que nós chamamos de extraterrestres. São extra mesmo porque não habita a Terra, habita o mundo espiritual, habita as galáxias. Mas somos tão arrogantes e prepotentes que achamos que o mundo gira em torno de nós, que só existimos nós, e ainda tem os meios de comunicações globais que se dizem grande, mas no grande não é, porque a mentalidade deles é pequena, ao ponto de dizer, será que somos os únicos no planeta, no universo? Se não cresce em Deus, bastava crer na natureza, na mãe natureza, ia perceber que ela é toda organizadinha, em tudo ela é perfeita. Se não cresce em Deus, mesmo não crendo, já ia perceber que nós não somos os únicos. Não precisava nem fazer pesquisa. Basta deitar no chão numa noite estrelada, na noite de céu limpo, e vamos ver quantas luzes brilham no universo. Onde os nossos olhos alcançam. Tudo em harmonia, em perfeita harmonia. O cosmos, o universo. Ignoramos tudo isso. Não precisamos de faculdade para observar essas coisas. Mas nós que cremos em Deus e em Jesus Cristo, o único Salvador da nossa vida, sabemos que tudo foi feito por Deus. E nada se fez sem que Deus permitisse. Então todas essas coisas que vemos está lá. E não somos os únicos do universo. Haja vista os profetas. Como Enoque, por exemplo, que foi arrebatado, como dizem os meus irmãos católicos, trasladado para não ver a morte. E muitas vezes pregamos que antigamente você pecava, você já sofria as consequências. Que antigamente Deus não falava com os homens. Seria mais ou menos por aí, né? Não havia evangelho, não havia como o homem se aproximar de Deus. Não havia salvação. A maior mentira, planeta de terceira dimensão, realidade de terceira dimensão. Uma realidade mentirosa, porque mente até a respeito de Deus. Porque basta você observar.
Se Enoque foi trasladado, Maria foi trasladada, Elias subiu num redemoinho. Jesus foi crucificado e voltou entre os discípulos e mostrou as feridas para Tomé. Ali reconhecemos a presença de Deus. E se Jesus ainda falou com as suas próprias palavras, eu vou vos preparar morada, porque na casa do meu pai há várias moradas. Isso só bastaria para que eu e você, crente, eu e você que busca o Evangelho, que busca o entendimento e intimidade com Deus, crescêssemos e respeitássemos que os extraterrestres são muito mais evoluídos que nós. Que aqueles que habitam o espaço são muito mais evoluídos que nós. Porque os nossos dias duram no máximo 12 horas. Existe aí lá na Antártida alguns dias que duram mais, até 6 meses, se não me falha a memória. Mas nos planetas, nos países normais, ocidentais, orientais, a maior parte é 12 horas. Precisamos da noite para dormir, mas a própria Bíblia fala que não haverá nunca mais choro, nem lágrima, nem sofrimento, nem dor, nem tristeza, e nem sol, porque o próprio Cristo nos alumiará. A luz de Cristo, ou seja, e Jesus ainda nos chama de luz do mundo, sal da terra, dando dica, mostrando que não somos os únicos no universo. Portanto, se esses extraterrestres quisessem nos destruir, já teria destruído. Os que habitaram, governaram nós, esses são extraterrestres, porque governam para si próprio. Criaram uma mentalidade que existe uma casta, o maior devora o menor, o maior domina o menor. Ou seja,